Vamos abrir aí nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 13, e o verso também 13. Esse mesmo verso está lá relatado também em Mateus, capítulo 24, né? O verso 13. Encontraram aí? A minha Bíblia diz assim: aquele, porém, que perseverar até quando? Até o fim. De que fim está falando aqui? Quando a Bíblia fala em perseverar até o fim, ela está falando de dois tipos de fim. Até o final da sua vida, ou então até o fim do mundo, quando Jesus voltar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Eu gosto muito de falar sobre este assunto, e eu já falei sobre este assunto da perseverança algumas vezes aqui na igreja. Algumas ideias sobre a perseverança eu costumo repetir ao longo da minha vida, porque este assunto é impressionante. Você pode ler a Bíblia toda, do Gênesis até o Apocalipse, e você não vai encontrar nenhuma promessa para o desanimado. A Bíblia tem muitas promessas para o vencedor, para o perseverante, para o resiliente. Porém, não tem nenhuma promessa para o desanimado. Vamos encontrar alguns textos nessa manhã. Se você abrir aí o livro do Apocalipse, lá no capítulo 2 do livro do Apocalipse, você já encontra 3 promessas, todas para o vencedor. Apocalipse 2, o verso 7, que diz aí: ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Promessa maravilhosa. Eliane passou a lição agora de manhã. A árvore da vida. Quem vai se alimentar da árvore da vida que estará no meio do jardim? O vencedor. Pode falar alto. O vencedor. Verso 11. Mais uma promessa. Apocalipse 2, 11. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Promessa maravilhosa. Para quem? Eu vou pedir que vocês repitam alto e forte. Para o vencedor. Isso. Para o vencedor. Verso 17. Mais uma promessa. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Vamos nos alimentar de maná lá no céu. Quem? Vencedor. Isso, vencedor. Agora pulamos para o capítulo 3 e continuam as promessas, todas para o vencedor. Agora verso 5. Que diz aí na Bíblia de vocês? O vencedor será vestido de vestiduras brancas. Essa promessa de estar lá no mar de vidro vestido com vestiduras brancas é para quem? Para o vencedor. Verso 21. Mais uma promessa. O vencedor se assentará comigo no meu trono. Que maravilha! Assentar-se com Deus no trono. Uma promessa feita para quem? Para o vencedor. Interessante que a Bíblia não diz: aquele que perseverar por algum tempo será salvo. Aquele que perseverar por algum tempo será salvo, é isso? Não. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Nós moramos aqui perto do Paraguai. E o nosso país, o Brasil, para aqueles que gostam de história, travou muitas guerras com os seus vizinhos no passado. Com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai. E contra o Paraguai nós tivemos uma grande guerra na época do ditador Solano Lopes. Solano Lopes queria invadir aqui uma parte do território brasileiro
e chegar até o mar, porque o Paraguai não tem mar, é um país continental. E naquele tempo, o Brasil não tinha a sua necessária formação cívica. Nós ainda não tínhamos o exército formado, o sistema de alistamento militar, treinamento, não tínhamos nada. E quando Solano Lopes... Alguém falou? Muito bem. O Otávio, para quem está em casa, está dizendo o seguinte: nessa época só havia a Guarda Nacional, que era para manter a paz aqui dentro do território. Não estávamos preparados para uma guerra externa. E agora, diante da ameaça, da declaração de guerra de Solano Lopes para o Brasil, a Guarda Nacional saiu pelas casas, e o pequeno exército começou a se formar para recrutar pessoas para defender o país das investidas de Solano Lopes. Quem estivesse em condições tinha que marchar para o fronte. Naquele tempo, as guerras elas não se decidiam como são hoje, com mísseis teleguiados, com bombardeiros. Naquele tempo, a guerra se decidia na base da espada e da lança e do escudo. Portanto, o número de baixas de um exército que ia à guerra era muito grande. Ir para a guerra, naqueles dias, naquele tempo, era um risco enorme e muita gente morria. Portanto, ninguém queria ir para a guerra, a não ser que a isto fosse obrigado. E então começaram a surgir as estratégias para não ter que ir para a guerra. A história relata que alguns se embrenharam nas matas e florestas, na beira dos rios, se esconderam por aí. Eu fiquei imaginando que aqui, nessa nossa região, que tem essa Mata Atlântica, essa Reserva Nacional do Iguaçu, muita gente se embrenhou aí nessa mata e ficou escondido aí até o fim da guerra. Obrigado, Brizola. Espalhou-se a notícia de que aqueles a quem faltassem os dentes da frente eram dispensados da guerra. Quem era banguela não ia para a guerra, Valentim. E daí alguns começaram a mandar extrair todos os incisivos e os caninos para escapar da guerra. Mas isso era mentira. Tinha que ir para a guerra banguela mesmo. Alguns, ao serem surpreendidos em casa pela polícia, agarravam-se chorando as pernas e as saias das mães. Mas a lei era dura. Quem estivesse em condições tinha que marchar para o fronte. De certo moço, conta-se que, ao ser surpreendido em casa pela polícia, ele teve uma ideia maravilhosa. Olha que ideia ele teve. Ele teve a ideia de fingir-se de surdo. Surdo não pode ir para a guerra mais. Surdo não pode trabalhar de sentinela, ele não ouve a aproximação do inimigo, ele não ouve a voz do comando. O Brizola passou um tempo no exército. Tinha algum surdo lá no exército? Não tinha. Surdo não pode ir para a guerra. E agora, quando chegaram para levar este moço para a guerra, ele se fingiu de surdo. Falavam com ele, ele não entendia nada. E ali não havia nenhum médico, não havia um aparelho de audiometria, que é aquele exame que se faz no ouvido para medir a acuidade do ouvido. Não tinha esses recursos ali. E o comandante teve uma ideia, o chefe do pelotão teve uma ideia. Olha que ideia ele teve. Chamou o soldado à parte e disse para ele: tu faz o seguinte, eu vou ficar distraindo o moço aqui, vou ficar aqui com a conversa fiada, conversando com ele, você se disfarça por aí, e quando ele menos espera, sem que ele perceba, você se aproxima por trás dele e coloca o cano do Bacamarte, aquele fuzil deles lá da época, coloca o cano do Bacamarte aqui atrás e dá um tiro a esmo. Vamos ver se ele é surdo mesmo. Porque se ele não for surdo, ele vai
Dá um pulo, né? Imagina, do nada. E o comandante fez isso. Começou a conversar ali com a família, distraiu, o moço estava ali do lado, o soldado se disfarçou, foi indo por trás, caminhando devagarinho, chegou assim perto do moço, colocou o cano do bacamarte bem perto do ouvido dele e pá! Se assustou, Jesus? Não tem ninguém surdo aqui não, né? Pois bem, o moço não esboçou reação nenhuma. E o comandante concluiu, é surdo mesmo. Imagina, uma situação dessa. Vocês se assustaram e nem é um bacamarte. E então lavrou um termo, um ato, uma notificação, uma declaração, declarando aquele moço inapto, inábil para o serviço militar. E então prepararam para sair. Mas quem não estava satisfeito foi o soldado que deu o tiro com o bacamarte. Ele falou, não pode ser. Ele desconfiou daquele moço. E ele disse, não pode ser. E ele teve uma ideia também. Antes de se retirar, chamou o moço, o doente, lá para um canto da sala, só os dois. Chegou bem pertinho do ouvido dele, colocou assim a mão e falou bem baixinho no ouvido dele. Me diga uma coisa, você não ouve nada, nada? E ele no mesmo tom disse, não ouço nada, nada. Está vendo, Gabriel? Essas estratégias nem sempre dão certo. Resultado, foi surrado, apanhou, foi amarrado no lombo do cavalo e teve que ir para a guerra do mesmo jeito. Este não é o exército de Deus, esse era o exército brasileiro naquela época. No exército de Deus, Deus não se serve de medrosos, Deus não se serve de tímidos, Deus não se serve de covardes no seu exército. A prova está lá em Juízes, no capítulo 7, quando Gideão arrebanhou aquele grupo para ir para a guerra. Quantos soldados ele tinha? 32 mil soldados. As crianças gostam dessa história. Juízes, capítulo 7. E agora Deus deu uma ordem para Gideão. E a ordem era simples. Eu não sei como é que foi isso lá, Valentim. Mas imagina que tinha uma pedra lá. Ele subiu lá em cima do monte, lá tinha uma pedra para falar para 32 mil pessoas. E qual foi a ordem que Gideão deu para aquelas 32 mil pessoas? O que ele falou? Está lá em Juízes capítulo 7, depois vocês vão ler, as crianças sabem de cor. Ele subiu em cima de uma pedra e gritou, a mando de Deus, quem for covarde e medroso, volte para casa e se vá embora das montanhas de Gileade. Deus, na sua guerra, no seu exército, não se serve de covardes nem de medrosos. E foi por isso que Gideão gritou naquele dia, quem for covarde e medroso, vá embora. E se vá embora das montanhas de Gileade. Lamentavelmente, naquela época, 32 mil soldados voltaram para casa e 10 mil ficaram. Mas depois houve mais uma ordem. Gideão não estava satisfeito. E então, Deus decidiu que tinha que fazer mais um teste, e aplicaram mais um teste, e sobraram apenas 300 pessoas. As promessas de Deus que nós encontramos na sua palavra, como vimos, são para os perseverantes. Quando a escalada é íngreme, quando o caminho se torna difícil, a Bíblia fala que a nossa porta, que a porta é que o caminho que conduz à salvação, ela é estreita. Quando a escalada é íngreme e os outros desanimam, só ficam os perseverantes. Só ficam os valentes. Só ficam os destemidos. Só ficam os corajosos. A história humana gira ao redor dos seus grandes vultos. Thomas Carlyle chegou a dizer o seguinte, que a história humana nada mais é do que a biografia dos grandes homens. Como pensar na Pérsia,
Como pensar na Medopérsia sem Dario e Ciro? Como pensar na Grécia sem Alexandre o Grande? Como pensar em Roma sem lembrar de Júlio César? Como pensar na Inglaterra sem lembrar de Winston Churchill? Como pensar nos Estados Unidos sem lembrar de Abraham Lincoln, de Roosevelt? A história humana nada mais é do que a biografia dos grandes homens. Aqui no Brasil nós tivemos um homem famoso chamado Vital Brasil, muito pobre, mas que tinha um sonho no seu coração, ser médico. E ele venceu um a um os obstáculos que na sua juventude o impediam de se tornar médico. Mas ele não se tornou apenas um médico, ele se tornou o grande Vital Brasil. Carlos Chagas também. Tenazmente. A Cíntia gosta dessa história, porque é da área de biologia. Teimosamente ali, Cíntia, no Instituto Manguinhos, no Rio de Janeiro. Este homem pesquisou por décadas, até que descobriu o micróbio causador da doença que toma o seu nome, a doença de Chagas. E o micróbio era o barbeiro. Eu gosto de lembrar da história de Thomas Edison. Thomas Edison diz no relato que realizou 281 experiências tentando inventar a lâmpada elétrica. E todas deram errado. Depois de realizar 280 experiências e todas deram errado, um repórter se aproximou de Thomas Edison e perguntou: "E então, caro Edison", zombando, claro, "e então, caro Edison, como vão as experiências com a lâmpada elétrica?" Olha só, Márcio, 280 tentativas erradas. "Como vão as experiências com a lâmpada elétrica?" E ele disse, sorrindo: "Estamos fazendo progresso." Conhecemos agora 281 coisas que não funcionam. Mas ele realizou mais uma experiência, Eliane. E na experiência seguinte, ele descobriu um princípio da física que nós conhecemos até hoje. Qual é o princípio, Paulo Henrique? O calor não se propaga no vácuo. E então ele teve a ideia de colocar um vidro ao redor do celebrim, retirar o ar ali de dentro com uma bomba de vácuo, colar aquilo ali, e lá estava a lâmpada elétrica. E ela está aí iluminando nossas cidades até hoje. Teimosamente, até que ele conseguiu realizar o seu feito. Se você pegar a história das grandes guerras, das grandes nações, você verá que as grandes batalhas foram decididas e ganhas, nem sempre pelo exército mais numeroso, nem sempre pelo exército mais preparado, nem sempre pelo exército que tinha mais recursos, mas sempre pelo exército mais perseverante. Temos grandes batalhas que foram decididas assim. Leia, quando tiver tempo, a Batalha de Maratona entre a Grécia e a Pérsia. A Grécia era um pequeno grupo de pessoas encurralados, acampados na grande praia de Maratona, mas foram vencedores. Em Trafalgar, entre a França e a Inglaterra, e Waterloo, em Leipzig. E aqui no nosso Brasil, na guerra contra o Paraguai, tivemos uma grande batalha que ficou famosa na nossa história, a Grande Batalha de Riachuelo. O pequeno exército brasileiro, com apenas uma fragata encurralado pelas embarcações paraguaias, saiu vitorioso graças à bravura de um homem marinheiro chamado Marcílio Dias, que escreveu o seu nome na história. O seu braço foi decepado por uma machadinha, mas ele fez um torniquete e continuou na guerra até levar o país à vitória. Deus precisa de nós. Deus precisa de um exército vitorioso, poderoso, para levar a vitória contra Satanás. Paulo é muito claro quando ele diz: nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Nossa luta não é com espada e com lança. Como é que é a nossa luta? Nós estamos numa luta tremenda, diz ele. É contra os principados e os potestados.
potestades, contra os príncipes dominadores desse mundo tenebroso. É uma luta ferrenha entre o bem e o mal, que se processa longe dos nossos olhos. Os grandes heróis da Bíblia, quando olhamos para dentro da nossa Bíblia, e quando nós olhamos para a galeria dos heróis da fé, nós vemos também que os heróis que ilustram as páginas sagradas não eram pesquisadores superficiais. A Bíblia menciona alguns pesquisadores superficiais, algumas pessoas que gostavam de ficar na superfície e perderam a salvação para sempre. Se você pensar, vamos ler o que está aí em São João, no capítulo 18, o verso 38, tem uma pergunta que ficou sem resposta na história, a pergunta feita por Pilatos. Pilatos teve a grande chance da sua vida, estava diante de Cristo, um privilégio que nenhum de nós aqui tivemos, estar diante de Jesus Cristo. E ele perguntou o que é a verdade, mas ele foi embora e não ouviu a resposta. O governador Félix, diante de Paulo, teve o privilégio de ouvir o sermão de Paulo. E sabe o que ele disse? Comovido pelo discurso de Paulo, ele disse: olha, Paulo, agora você pode ir embora. E a hora que eu não tiver nada que fazer, eu te chamo para a gente continuar essa conversa. Ali estava Félix também, comovido pelas palavras de Paulo, ouviu o mesmo discurso, Atos 26, 24, e ele disse o seguinte: Paulo, as muitas letras se fazem delirar, Paulo. Lá estava naquela ocasião o rei Agripa, que também disse a sua frase famosa. Qual foi a frase famosa dita por Agripa para Paulo naquela ocasião? Por pouco me persuades ao me fazer cristão. Deus teve, ao longo da história deste mundo, grandes generais que estiveram à frente do seu exército. O mais antigo deles e mais notável foi Noé. Por quanto tempo pregou Noé a mensagem aos antediluvianos? 120 anos. Eu não sei, Brizola, você que gosta de dar estudo bíblico, eu não sei o que você faria se você pregasse durante 120 anos e conseguisse converter apenas 7 pessoas. Porque 8 entraram na arca, mas 1 era Noé. 120 anos, Valentim, pregando, sem desanimar, a um povo endurecido que não queria ouvi-lo. 120 anos, 7 pessoas se converteram. Quem mais? Abraão. Abraão recebeu, aos 75 anos de idade, a promessa de que haveria de nascer um herdeiro na sua casa. Quanto tempo você está disposto a orar para receber uma bênção de Deus, para ver o cumprimento de uma promessa? Quanto tempo você está disposto a orar? Quantos anos tinha Abraão quando Isaac nasceu? Quantos anos? Vamos colocar mais um. Tinha 100 anos. 25 anos aguardando. Mas por que é que Deus não chegou lá para Abraão, Alberto, quando Abraão tinha 99 anos e disse: Abraão, ano que vem você vai ser pai? Por que falar isso aos 75 anos e só cumprir a promessa aos 100 anos? Não é à toa que ele é apelidado na Bíblia de o pai da fé. Moisés, este grande general do exército de Deus, foi enviado ao Egito libertar o seu povo, mas que idade tinha Moisés? Vocês acham que Moisés, quando chegou ao Egito para enfrentar o faraó, era um jovem de 18 anos disposto à aventura, que gostava de aventura? Não! Era um ancião com 80 anos de idade. Grandes generais do exército de Deus. Mas nesta manhã eu quero falar desse homem chamado Paulo.
Ele gosta de se identificar nas suas epístolas. Ele se apresenta em Filipenses capítulo 3, o verso 5. Ele se identifica assim: Paulo, apóstolo, cidadão israelita da tribo de Benjamim. Este homem foi educado e moldado pelo maior mestre que o judaísmo já teve. Quando um homem, um escriba, um fariseu se destacava no conhecimento da Bíblia e no ensino, chamavam-no de rabi, mestre. Este foi o título que atribuíram a Jesus. Chamavam a Jesus de rabi, que quer dizer mestre. Mas Paulo foi educado por Gamaliel, o celebrado e honrado rabino fariseu de Jerusalém. Gamaliel recebeu o título de Rabom. O único rabi da história do povo de Israel que recebeu o título de Rabom foi Gamaliel. Rabom Gamaliel, mestre dos mestres. A Bíblia fala dele. A Bíblia fala dele lá em Atos capítulo 5, verso 34, quando eles quiseram punir os discípulos, a Bíblia diz aqui em Atos 5, 34, diz assim: levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo. Este homem foi o professor do apóstolo Paulo. Paulo, antes Saulo, era capaz de argumentar com clareza e com o peso da erudição e da lógica, punha seus contendedores desbaratados imediatamente fora da arena. Graças ao seu gênio e à sua eloquência, à sua grande sabedoria, foi cumulado e honrado, cumulado de honrarias, e honrado e amado pela nação inteira. E agora este homem, este gigante em força e liderança, observava com indignação o progresso do cristianismo. Como pensava ele que um grupo de iletrados pescadores da Galileia vem aqui agora em Jerusalém, querendo derrubar a fé tradicional, querendo destruir o judaísmo e implantar no seu lugar as crenças nos ideais de um crucificado. Para Paulo isso era inconcebível. E a Bíblia diz que este homem iniciou uma perseguição contra os cristãos, que extrapolou os limites da Judéia. Cadafalsos cheios, prisões cheias, era o grande prazer de Saulo de Tarso. Se você ler lá no livro de Atos, no capítulo 7, encontramos o apedrejamento de Estevão, e lá no capítulo 8, no verso 1, diz que Saulo consentia na sua morte. Foi aos pés dele que foram deixadas as vestimentas daqueles que pegaram em pedras para apedrejar Estevão. Ali estava ele, presidindo, ordenando e liderando aquele massacre. E um dia esse homem soube que em Damasco, na capital da Síria, havia muitas igrejas e muitas sinagogas, e o cristianismo começou a crescer lá. E então, Saulo pôs-se a caminho de Damasco. Queria com um só golpe aniquilar o cristianismo florescente daquela região. Com carta branca do Sinédrio, iniciou a sua caminhada naquela memorável jornada rumo a Damasco, para destruir a igreja que tinha em Damasco, para trazer presos aqueles que não fossem mortos. Mas, prezados irmãos, conhecemos a história. Cristo vai ao encontro de Saulo de Tarso, naquela memorável jornada rumo a Damasco. No meio da estrada, uma luz muito forte cegou os seus olhos. E o altivo fariseu caiu prostrado na poeira da estrada de Damasco. E ele ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Como?
Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Isso deu meia volta na cabeça de Paulo, tu imagina? Jesus, para ele, era um impostor que havia sido morto na cruz e a sua história tinha acabado. E agora ele ouve aquela voz que dizia, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo deu meia volta na vida. Eu digo a vocês que esse é um dos encontros mais fantásticos, mais espetaculares da Bíblia toda. Nem Moisés, lá no Sinai, nem Abraão, nos carvalhais de Manre, teve um encontro tão espetacular com Cristo como teve Saulo de Tarso. E o que aconteceu com a vida desse homem? Abaixo de Cristo, este homem torna-se a figura central do Novo Testamento. O altivo fariseu torna-se Paulo, servo de Cristo. Observem vocês que quanto mais vil o pecador, quanto mais negros os seus pecados, tanto mais destacada se torna também a sua transformação. Isaías diz, ainda que os vossos pecados sejam negros, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eles podem se tornar, pela graça de Deus, brancos como a neve. Paulo torna-se, a partir daí, o maior exemplo de perseverança que a Bíblia registrou. Recebeu dos judeus centenas de açoites, um apedrejamento, várias vezes encarcerado, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, naufragou a caminho de Roma, jogado na prisão mamertina. Mas em nenhuma de suas epístolas, e são muitas, encontramos escrito um só lamento seu. Quando estou fraco, dizia ele, aí é que sou forte. No fragor da batalha, ele escreveu, quando estou sentindo fraco, é que eu me sinto mais forte. A vida de Paulo é um exemplo que anima, uma pregação que persuade. Este homem jamais esmoreceu, jamais fracassou. Aliás, fracasso era uma palavra que ele nem conhecia. Era um vocábulo desconhecido para o apóstolo Paulo. Durante 30 anos, nenhum poder humano foi capaz de silenciar o valente guerreiro de Cristo. Nenhuma oferta deste mundo teve êxito em atraí-lo. Nenhuma armadilha, nenhuma cilada foi capaz de cirandar os seus pés. A saúde de Paulo não era boa, ao contrário, era precária. Com a saúde precária, pregava, proclamava fielmente o Evangelho de Cristo. Uma certa ocasião, quando decidiu ir a Jerusalém, os seus amigos o cercaram para preveni-lo do perigo que o aguardava indo até Jerusalém, porque lá poderia ser preso. E sabe o que ele disse em Atos 21, 13? Ele olhou para os seus amigos e disse, saibam vocês que eu estou pronto, não só para ser preso em Jerusalém, mas ainda em morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. A vida deste grande apóstolo, como disse, é um exemplo que persuade, uma pregação que conforta. São suas as palavras finais em 2 Timóteo 4, 6 a 8, conhecidas de todos nós, quando ele termina dizendo, eu sinto que o dia da minha partida é chegado. Ao ver a morte se avizinhar, quando todo mundo que pressente a morte entra em desespero e fica triste, ele disse, eu sei que o dia da minha partida é chegado. E ele nos deixou estas pérolas maravilhosas, esta pérola maravilhosa de 2 Timóteo 4, 6 a 8, quando ele diz, combati o bom combate. A sua carreira não ficou incompleta, não.
completei a carreira, diz ele, guardei a fé. E ele diz, eu sei que já agora a coroa da justiça me está guardada, mas ele lembrou de vocês, lembrou de mim, quando ele diz, e não somente a mim. Esta glória, esta vitória, esta alegria, não é só para mim, não. E não somente a mim, ele termina dizendo, mas a todos quantos amam a sua vinda. Esta vitória para todos nós e que Deus nos abençoe. Amém.